Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou Fabi Nolasco, do Criando Raízes em Portugal. Vamos aguardar uns minutinhos. Eu já falo do nosso tema de hoje, que é muito interessante. Vamos esperar a galera entrar para a gente iniciar a nossa live de hoje. A última live de janeiro, né? Aí nós vamos iniciar as nossas lives de fevereiro. Muito conteúdo bom. Vocês vão gostar. No sábado eu comento com vocês. Vamos aguardar o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou mandar uns aviãozinhos aqui. Vamos lá. Vamos ver, gente. Olá, olá. A Dani já entrou. Olá, Dani. Solicita a sua participação, que eu já te puxo aqui. Eu já vou falar para vocês do que se trata a live de hoje. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bem, agora deu, né? Porque, gente, desde o ano passado eu tô tentando fazer uma live com ela, mas os nossos horários não tinha jeito, a gente não conseguia. Então, aí esse ano deu certo e aí a gente conseguiu fazer uma live, para fazer uma live com ela. Quase que eu não Obrigada. faço, porque eu fui espirrar um negócio aqui e ainda entrou no meu olho, menina, falei, quase que eu fico asfixiada. Foi uma coisa assim. Então, gente. E muito obrigada. Realmente, essa questão da dificuldade das agendas, né, por causa do fuso também, né? É verdade, o fuso horário complica um pouquinho, né? Mas ainda bem que deu certo. Gente, para quem não me conhece, eu Realmente. sou Fabinho Lasco, do Criando Raízes em Portugal, e nós vamos hoje falar com a psicóloga, que ela é uma esqueci a palavra. É, Humani, não, eu sou psicoterapeuta também, e né, dentro da abordagem da psicoterapia, a gente tem várias linhas. E aí eu sigo a linha da psicologia humanista, né? E trabalhando no contexto da migração, eu também atuo daí na área da psicologia intercultural, né? Estudando e trazendo os conhecimentos da psicologia intercultural. Então, faço o que essa. seria então essa parte humanista? Seria o quê? O que que abrange ela? É assim, dentro da psicologia, né, tem várias linhas teóricas. E para você ser psicoterapeuta, você precisa escolher uma abordagem teórica que é como se fosse uma metodologia, né, para você seguir fazer o seu tratamento, o acompanhamento psicológico. Então, você tem que ter uma direção de como você vai fazer isso. E a gente, dentro da psicologia, então, estuda todas essas abordagens, essas metodologias, né? Escolhe o que faz mais sentido para nós, como profissional, Uhum. e a gente, então, segue essa linha, né? É uma linha teórica onde a gente segue esses estudos aí para atender, fazer as psicoterapias, os acompanhamentos e tudo mais. Então, por Ah, exemplo, legal. tem a psicanálise, que é bem famosa, né? Bem Uhum. conhecida, comportamental, né? E também tem a humanista, sou eu, trabalho aí seguindo essa linha teórica. Ah, tá, entendi. É bom saber, né? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa e é uma coisa totalmente diferente, né? Bom, eu convidei a Dani porque ela, assim, como ela explicou, né? Ela também ajuda as pessoas que saem do país, que vão morar no exterior, né? Ela já viveu aqui em Portugal,
né? Já morou aqui em Portugal, então ela sabe um pouquinho também como é viver fora do país. Porém, nós temos uma diferença, né? Nós temos aquela diferença quando você vem como turista e fica uma temporada fora. É diferente do que você residir. Né? Mesmo que seja temporário, mas assim que você fique um bom tempo em outro país. Então, assim, isso muda muito, por quê? Porque você faz o seu planejamento, eu estou falando assim por mim, né? Você faz o seu planejamento, você faz a sua pesquisa, você faz tudo para poder fazer a sua mudança para outro país. Você primeiro faz isso, né? E quando você chega naquele país que você escolheu, vem as primeiras semanas são maravilhosas, porque você quer conhecer, você parece que é turista. Porém, daqui a pouco vem o choque. Por quê? Porque a vida começa de uma nova maneira, né? Tudo é novo. Você vivencia o luto, você vivencia. Aí você fala, Fábio, mas por que o luto? O luto, gente, o luto de uma nova vida, porque você deixou aqui o que você tinha para trás. Né? Você tem a saudade, a parte do clima, a parte da língua, dependendo do país que você vai, mesmo aqui em Portugal, a língua é totalmente diferente, até você se adaptar, né? Aí tem a parte de relacionamento, moradia, emprego, a carreira, tudo muda. E a Dani veio aqui para contar um pouquinho para gente por que esse choque cultural ele muda tanto na vida da gente, ele traz um impacto, né? Eu vejo por mim e por muitas outras pessoas que mudaram de país, o impacto depois é muito grande na vida da gente, né? Até aquela adaptação que a gente acha que está se adaptando, aí de repente vem uma nova, né? E aí veio a pandemia, e aí você está fora do seu país. Então é isso que a gente vai conversar hoje. Então manda aí seu aviãozinho, coloca aí seu coraçãozinho para quem precisa assistir, que a Dani agora vai conversar com a gente. Dani, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Então, obrigada, obrigada. Então vamos lá, gente, porque é muita coisa, né? Vamos que o tempo é curto, é muita coisa. Começando né, como você falou, dessa questão das diferenças de migrações, né? Então, assim, a gente estudando, a gente percebe que existem vários tipos de migração. Tem essa migração que você falou, que é em busca de construir uma vida em outro país, e tem as migrações temporárias, que aí a gente coloca como os intercâmbios, né? Outros tipos de mudança. A expatriação, por exemplo, também, que não é intercâmbio, mas é a pessoa que vai trabalhar, né, é mandada de uma empresa para outra para trabalhar em outro país e fica aí um período de até 6 meses, 1 ano, 2, 5, né, dependendo Verdade. desse contrato de trabalho. Então, existem diferenças nos tipos de imigrações e cada um tem um impacto emocional diferente, com certeza. Mas todas elas possuem choque cultural. Né? Todas as pessoas que se mudam de país, independente do período de tempo que elas vão ficar, elas vivenciam um choque cultural. Né? Claro que o impacto, o peso lidar com essa mudança vai ter na nossa vida, ele vai ser diferente devido ao tempo, né, que a gente vai estar ali. Então, imagina, ficar 1 mês, 3 meses, 6 meses num país, né, você tem a sensação de que vai acabar logo. Então, você vive de um jeito mais leve, mais tranquilo, né? Ter a data de volta dá aquele reconforto de aquilo que está difícil às vezes pode passar. O que é um peso muito diferente emocional quando você fala, não, vou morar aqui, né? Vou construir a minha vida aqui, então eu preciso me adaptar a isso, não tenho escolha, não quero voltar. Então, acho que o peso que se tem é diferente nesse sentido, né? Agora, falando mais especificamente das fases, que eu acho que o que é mais interessante, que até eu, quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio, eu não tinha ideia do que era, foi em 2015, Fabi. A primeira vez que eu fui intercambista, e eu não sabia o que era esse negócio de choque cultural, de mudança, e eu acho que a maior parte das pessoas, na verdade, não tem esse conhecimento, descobre na vivência, né?
Não A tem, não, maior não parte tem das noção. pessoas não tem noção. Não tem E é noção porque aquela questão, isso, cada pessoa sente de uma maneira diferente, né? Mas o impacto é isso. real, né? O impacto é real e tem estudos sobre isso. Então, acho que o que a gente não sabe é que tem estudos sobre isso, que não é uma coisa aleatória que a gente vive, né? Então, Hum. acho que é importante daí trazer esse conhecimento para os migrantes, até no sentido de falar assim, olha, o que está acontecendo com você não é anormal, né? Faz parte da vivência, faz parte do contexto, sabe? Então, se você tiver os recursos certos, se você tiver o suporte certo, se você souber usar suas habilidades para lidar com isso, você vai conseguir passar por isso. Né? Então, assim, às vezes a gente não tem esse conhecimento e acaba sucumbindo porque os desafios são muito grandes. Né? Então, rapidamente, acho que é legal falar dessas fases, que, como você falou, a fase de turista, né? Que é aquela lua de mel, que a gente chega, todo mundo gosta dessa fase. Não tem como não gostar, né? Aquilo que é diferente, brilha os olhos, né, Fabi? Nossa, é uma coisa assim assim, que nem eu vou completar a semana que vem 3 anos de Portugal, né? O primeiro mês foi aquela coisa, paixão, aquela coisa assim de turista mesmo. Os três, quando chegou no terceiro mês, que eu cheguei no inverno e na época de muita chuva, eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Sabe? Aí bateu aquela, aí veio aquela coisa de falar assim, o que que eu vim fazer aqui? Sabe? Aquele céu cinza que nunca saía, eram 15 dias de chuva e aquele céu assim, você, aquele frio, então que você falava assim, meu Deus, e agora? Você não conhece ninguém, você sabe, é uma coisa muito assim que você tem que ter muita estrutura psicológica para poder passar por certas situações. Não é fácil, não. Não é assim uma coisa que você fala assim, é fácil? Não, não é. Não é São fácil fatos. mesmo. Então, são essas fases, né? Então, essa primeira fase, até eu tenho um post, para quem quiser ver depois, lá no meu perfil, que eu fiz, né? Trouxe da bibliografia, né, dos estudos sobre o choque cultural, um gráfico onde a gente começa, né, na lua de mel, que é aquela fase lá em cima, no topo, estamos maravilhosamente bem, tudo é lindo, maravilhoso, a diferença é tão legal, né? Tudo atrai a gente, parece que estamos vivendo algo assim inesquecível. Então, essa é a fase da lua de mel. Só que com a convivência, né? Só que com a convivência, isso vai se diminuindo. Então, aquilo que era atrativo, aquelas diferenças que chamavam a nossa atenção, que eram divertidas, começa a ser um incômodo, sabe? Ouvir outra língua começa a ser chato, porque a gente quer falar no nosso idioma, a gente não entende o comportamento daquelas pessoas, né? A gente não consegue se comunicar, às vezes a gente não consegue falar a língua, tem receio, tem medo, insegurança, principalmente a gente vai pensar em países, né, que falam línguas muito diferentes, né? Passa por. O Leandro está falando aqui, ó, o problema é o preconceito. Também a gente passa daí por situações de preconceito que Sim, podem ter um impacto, né, emocional muito grande. E a questão dos desafios também, da questão de procurar emprego, de arrumar a casa certa, de criar toda uma rede de apoio, porque você chega e você não tem ninguém, você não conhece ninguém, né? Então, construir tudo isso é muito cansativo, muito exaustante. E lidar com essas coisinhas diárias, sabe? É difícil até tirar um dinheiro do banco, é difícil, tudo é muito difícil, sabe? A gente tem que aprender do zero. A gente fala que é um processo de reaprendizagem cultural. Praticamente a gente tem que esquecer tudo que a gente sabia como era viver no Brasil é, e reaprender a viver nesse novo lugar, exatamente, sabe? Quanto exatamente. mais Essa, diferente o país, Fabi,
mais difícil é. Então, pensa nos países que são mais diferentes da cultura ainda. Portugal, a gente ainda consegue ter um joguinho de cintura, né? Aí tem É, países que é muito diferente. Aí começa a ser ainda mais complicado. Então, assim, o choque cultural é essa fase que a gente precisa reaprender tudo de novo, né? A gente precisa conhecer todas as coisas, como elas funcionam, criar, né, a rede de apoio, se adaptar à comida, à língua, né, a esse comportamento, se relacionar com essas pessoas que são diferentes de nós, lidar com esses preconceitos, arrumar emprego, enfim, todo esse contexto é o contexto do choque cultural. E que traz muitas questões emocionais, né? Como se sente em casa, pode despertar sintomas de ansiedade, estresse, depressão. Nossa, tem várias questões emocionais que estão implicadas nessa fase. Então, eu diria, e esse tempo do choque cultural também é importante, acho, falar que ele não tem um tempo definido. Assim, depois da lua de mel, a lua de mel geralmente dura aí até uns 3 meses, 4 meses, né? Dependendo da situação. Mas depois disso, né, esse choque cultural ele pode durar. Tem gente que vive com esses desafios. Já ouvi relatos até de 7 anos vivendo com essa dificuldade de se relacionar com o novo país. Então, depende muito da postura de enfrentamento e dos recursos que essa pessoa tem para lidar com tantas diferenças culturais. é, é bem isso mesmo. Eu falo por experiência própria, principalmente quando chega o inverno. Quando chega o inverno, eu entro em desespero. No entanto, que acho que até a gente já conversou de falar assim, tinha que fazer uma terapia sobre isso, porque, gente, eu fico assim, eu não sou mais eu sou outra pessoa. Quando começa assim, 2 meses antes que eu vejo que o inverno vai começar, eu já começo a me desestruturar totalmente. Eu sou aquela pessoa, eu sou aquela pessoa que está com o psicológico abalado, porque todo mundo fala, o frio é psicológico, o meu sempre está abalado, porque me abala sempre. Bom, aqui o Wellington está falando assim, que todos perguntavam para ele se ele ia morar, né, com medo de competir, de tomar o lugar deles, porque assim, gente, quando você muda de país, dependendo do meu país, do país, eu vou falar daqui. Portugal, você chega, você é engenheiro, você é médico, seja lá qual for a sua profissão, você chegando no outro país, o seu diploma não é válido, tá? Você tem que fazer toda eu sempre esqueço essa palavra. Sempre esqueço essa palavra para poder. Não entendi. Você precisa revalidar o diploma. Você vai ter que validar o diploma, tudo, mas tem uma outra palavra lá que eu sempre esqueço para você poder exercer a sua profissão no outro país. Só que isso requer tempo e dinheiro. Por quê? Porque dependendo da profissão, você tem que continuar os estudos aqui. Porque as matérias que você não teve, você vai ter que estudar aqui. Então, isso vai te levar de 1 a 3 anos, né? Então, por isso que muita gente chega e trabalha em outra coisa, né? E aí, muita gente que chega aqui trabalha em restauração, que é em restaurante, bar, né? Essas coisas que o imigrante aqui é muito bem-vindo nessa área. Tá? Então, assim, esse negócio de pegar emprego, tal, não sei o quê, só se for mesmo de um outro nível de qualificação. Porque não vejo nessa outra parte disso, enfim. Não vamos entrar nesse detalhe, porque eu também não tinha que ter uma. Às vezes realmente tem muitos portugueses que vão trabalhar nessa área, né? E podem encontrar pessoas, né, brasileiras. Exatamente, porque assim, aqui em Portugal o salário mínimo é baixo, pelo custo de vida de moradia. Para você morar em Portugal, você tem que ter uma grana muito alta,
Porque, assim, é caro um arrendamento aqui. Então, isso também, se você vem para Portugal com emprego garantido, né, você já vem com o emprego certo, tudo, é outra coisa, né? Já é outra coisa, porque você já veio, você já tem uma garantia. Se você não vem com esse emprego garantido e tenta procurar aqui, é uma fase um pouco mais complicada, porque até você ter a sua documentação, mesmo que você venha com visto, demora a documentação para sair, então para você entrar na área de trabalho, demora, aí você tem que trabalhar nesses trabalhos informais para poder manter. Então, assim, é caro se manter em Portugal. Por isso que muitos portugueses terminam a sua faculdade aqui, porque as faculdades são boas, mas terminam suas faculdades aqui e vão migrar para outro país, né? Por quê? Porque o salário é mais alto, o custo de vida também é mais alto, mas o salário é mais alto, então muita gente vai para a Alemanha, vai para Luxemburgo, vai para a França, vai para o Reino Unido, enfim, sai daqui para poder ir. Aqui, a Paola, lidar também, além do preconceito e aceitação da sua cultura pela família, do parceiro, quando se é casada com um estrangeiro. Isso eu já não posso dizer, mas eu sei que tem umas amigas minhas que são casadas com estrangeiros, né? Isso depende muito da família, né? Da pessoa, né? Mas acho que a relação intercultural no casamento estrangeiro, né, é mais intensa ainda do que só a convivência social, né? Porque pensa, a nossa casa é onde a gente pode também expressar a nossa cultura, expressar quem nós somos, é como se fosse um refúgio, né, Fabi? Então, quando a gente é casada com estrangeiro, eu não sou casada com estrangeiro, mas estudando sobre isso, o que a gente percebe é que existe muito atrito daí entre o casal por causa das diferenças culturais. Podem surgir muitos conflitos. E sim, tem essa questão, como ela falou, da lidar com preconceito e aceitação da família. Muitos casamentos não dão certo por causa disso, porque a família do marido estrangeiro, ele não consegue aceitar, acolher essa brasileira, e também o contrário pode acontecer, né? Mas acho que o brasileiro já tem uma abertura assim para quem é estrangeiro, né? Já trata de um jeito mais acolhedor, mas ao mesmo tempo, então assim tem muitas coisas que implicam o casamento do estrangeiro. Até outro dia eu fiz uma live com a jornalista que escreveu o livro Amores Internacionais. Muito bom esse livro, Paola, se você quiser ler. Ela mora na Alemanha, né? Ou ela é casada com alemão? Eu vi mais ou menos um pouco da live. Ela não falou. Ah, tá falando da jornalista? Ah, não, ela mora na Suíça e ela é casada com um alemão. Não, exato, Era alguma ela coisa... fez um estudo, né, bem aprofundado nessa área de relacionamentos, né, de casamentos com estrangeiros, e ela fez um livro, escreveu um livro que é super bacana, então eu tenho recomendado esse livro para quem quer, né, conhecer e entender mais o que implica estar casada com estrangeiro, que realmente é um grande desafio. Se vocês quiserem saber mais, tem a live lá salva no perfil dela, que foi acho que ontem, né? Antes de ontem, né? Se eu não me engano, que foi a live. Acho que foi isso, né? Sim. Foi a live. Terça-feira. Ah, então. Aqui o Elton falou assim: deve ser difícil conseguir casa para alugar. Sim. Além de ser muito cara, né? Porque assim, a procura é muita e a oferta é pouca, né? Alguns não alugam para brasileiros. Nós, infelizmente, temos alguns problemas com isso também, tá, gente? Não são todos, tá? Mas tem. Sofremos xenofobia? Sim, infelizmente. Mas isso faz parte do ser humano, né? Que eu falo que é o ser desumano, porque eu acho que independe de nacionalidade e isso vem de pessoas, né? Eu achava que as pessoas falavam demais,
porque desde que eu cheguei em Portugal, as pessoas me receberam de braços abertos. Então, assim, eu fui muito bem recebida desde o primeiro instante, fiz muitos amigos aqui. Porém, eu sofri xenofobia também. Então, assim, o dia que aconteceu comigo, né, eu falei, meu Deus, agora eu sei o que realmente é na pele, o que a gente passa estando em outro país, não é a sua casa, e que uma pessoa te ofende, te humilha, e você olha e você fala, meu Deus, e agora? Né? Então, assim, gente, não é fácil. Um dia eu conto a história aqui para vocês. Bom, não vou nem lembrar, não vou nem lembrar do assunto. E aqui, assim, como eu falo para todo mundo, é, morar em outro país é como você ir na casa de alguém. Então, você entrou na casa daquela pessoa, você cumpre as regras daquela casa. Então, assim, você não vai chegar na casa da sua amiga e vai tentar mudar a parede da sala dela ou o móvel da sala dela. Porque a casa é dela, né? Então, assim, quando a gente chega, a gente fala assim, ah, mas podia ser assim. Não, você tem que esquecer. Porque, assim, nós estamos em outro país. Então, a gente tem que se adaptar à cultura daquele país que a gente está. Não adianta a gente querer vir e mudar. Não, não tem isso, né? Você tem que se adaptar à cultura daquele país. Bom, Essa questão do preconceito, eu acho que é um assunto bem delicado, mas acho que é é, importante falar. Até é. hoje eu estava comentando no meu perfil sobre esse tema, que é um tema que realmente a gente precisa debater, né? Preconceito contra, né, estrangeiros realmente é um dos tipos de preconceito que existe no mundo, né? E realmente falando dele é que a gente pode desconstruir isso. Acho que o Brasil também, Fabi, tem uma relação com Portugal muito diferente, sabe? A gente tem uma história, né? Desde a colonização. Então, assim, esse preconceito é um preconceito que vem enraizado com a nossa história de Portugal. E não necessariamente todas as pessoas de Portugal, mas é um preconceito histórico, sabe? Que ainda está enraizado na cultura, tanto dos brasileiros que chegam já não querendo conhecer os próprios portugueses, não querendo fazer essas relações, essas amizades, né? Porque a gente sabe que como Tem também os bastante. próprios portugueses, né? Não querendo ter esses estrangeiros. Então, assim, é algo que a gente precisa entender, né? E também não rotular como toda a cultura, tá? Exatamente. Isso que eu ia falar, não rotular, porque vai de pessoa para pessoa, que nem eu falei, eu fui muito bem recebida, e assim, e os portugueses, de modo geral, gostam muito dos brasileiros, do nosso modo de vida. Eles acham que nós somos muito alegres, eles acham que a gente é feliz, sabe? Então, assim, agora tem aquelas minorias, né? Que nem brasileiro também, que é mal falado, tal, não sei o quê. Por quê? Porque alguns fazem algumas coisas erradas em alguns lugares do mundo, aonde a gente fica mal falado por causa disso, infelizmente. Mas é o que eu falo, não se pode rotular. Eu acho que são pessoas, e pessoas, ela independente que ela seja, qual a nacionalidade dela, o sexo, a religião, a cor, é pessoa, e não né, o país que ela representa, enfim, eu para mim é isso, sabe? Sim, a Vou, gente tem que tomar cuidado com isso mesmo, porque se a gente vai com essa mentalidade que Portugal é muito preconceituoso e a gente constrói uma barreira, né, de não entrar em contato de uma forma mais profunda, se relacionar com essa cultura, né, se fechar só no mundo da comunidade brasileira, a gente também está sendo preconceituoso, a gente também está criando obstáculos dessa comunicação. Não é dizer que não existe, mas dizer também que se a gente se permitir também conhecê-los, às vezes a gente pode ter boas experiências nisso.
né? Sim, Na minha sim. experiência, aqui falando de Portugal, eu fiquei 1 ano em Portugal e eu tive experiências de situações que eu vivenciei o preconceito, mas, por outro lado, como eu não me fechei para conhecer essa cultura, eu também tive experiências muito positivas. Conheci pessoas incríveis, fiz Também, amizades com também. pessoas. Então, assim, realmente é, lutar contra, combater essa questão do preconceito, mas não fixar isso como se fosse toda a cultura, sabe? E realmente Exato. ver como um âmbito maior, né? Numa visão mais macro. Eu acho que isso já facilita para a gente começar aí a lidar com isso. É verdade. Que nem aqui, vocês acham que são outras pessoas depois de morar em outro país? O que mudou em você, no seu ser humano, na sua vida? Mudou algo? Eu acho que a experiência de morar em outro país é única, porque assim, como a gente falou desde o início, é uma nova vida, é uma nova vida. Você aprende muita coisa. Você, a princípio, você aprende a questão da língua, a adaptação com o clima. Você tem que buscar uma moradia, né? Você tinha a sua no país de origem. Aí, quando você vai para outro país, você tem que começar tudo de novo. Então, você só vem com as malas. Você vem com 4 malas e lá dentro está a sua história da sua vida. Então, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, você recomeça. Então, você começa no Sim, novo lar, você começa com novas amizades, você começa no novo emprego, você começa um novo relacionamento, quem inicia, você é tudo, é como se fosse uma vida nova. Então, assim, tudo muda. Você aprende a lidar com a saudade, porque ela dói. Eu acho que a saudade é um dos sentimentos que mais dói no ser humano, né? Independente de qual for a situação. Então, você aprende a lidar com o preconceito, você aprende a lidar. Então, assim, você está num outro país onde você tem que aprender a viver. Você tem que se adaptar àquilo. E isso leva tempo. Então, o que a gente aprende é isso, que a gente cresce um pouquinho, né? Diante de certas situações, você tem que amadurecer, você tem que, de repente, em muitas situações, se calar, né? E é isso, é uma nova experiência, uma experiência para a vida mesmo. sim, acho que a Fabi falou bem aí. São muitas, né, as experiências diferentes e o fato de estar, né, fora da zona de conforto, de estar em contato com tantas experiências novas, faz com que a gente amadureça, que a gente cresça no modo pessoal, né, desenvolvimento pessoal e também amplie a nossa visão sobre o mundo, né? Se a gente se permitir conhecer esse lugar, conhecer essa nova cultura, a gente volta, né, para o nosso país, a gente amplia a concepção do ser humano, né, a questão do que é certo, do que é errado, a gente se torna também muito mais flexível, né? Quando a gente fala de ser uma pessoa mais adaptada, né, tem estudos que falam, Fabi, que as pessoas que são migrantes, elas são muito mais resilientes, elas são muito mais flexíveis, sabe? Porque vivem todas essas experiências que você colocou. Então, assim, com certeza não tem como você mudar de país e voltar a mesma pessoa. Com Não tem, certeza. assim, é o mesmo como mudar de cidade, que nem, assim, o nosso Brasil. Nosso Brasil, ele é imenso. E eu morei bom, eu acho que eu mudei 13 vezes, mais ou menos, pelas contas, não me lembro direito. Porém, assim, eu morei em algumas cidades, né? E uma das cidades que também senti esse choque cultural foi o Curitiba, né? Curitiba, quando eu cheguei,
eu senti, assim, as pessoas não falavam comigo. Eu cheguei para trabalhar lá e as pessoas, elas não falavam. Elas falavam bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eles eram muito fechados, né? Até eles confiarem em você, até sentir aquela certa confiança, é, era muito difícil. Então, assim, eu levei um bom tempo para poder fazer uma amizade. Hoje eu tenho grandes amigas em Curitiba. Aprendi muito, morei 9 anos lá e fiz, assim, imensas amizades, né? Inclusive, minha irmã mora lá ainda, mas foi uma das cidades que eu morei no Brasil que eu senti isso. Assim, muitas palavras são diferentes, muitas, assim, as comidas são diferentes. Então, assim, a gente, no nosso próprio Brasil, nós temos essa diferença cultural muito grande, né? Mas independente disso, eu sentia saudade, eu pegava o carro, ou o avião, ou o ônibus, e ia visitar a família, e fazia a minha via sacra, né? Porque eu sou aquela que morava longe, porém, quando eu estava perto, eu ia visitar todo mundo, sabe? Visitar todo mundo, minhas tias, meus avós, meus parentes, meus amigos, eu reunia todo mundo, porque eu gosto disso e sempre gostei. Então, a diferença de morar fora do país é que a gente não tem essa facilidade, né? De quando a gente tem saudade de visitar. E principalmente agora a gente vai falar da parte que mexeu com o psicológico de todo mundo, que é a tal da pandemia. Então, muita gente foi embora, voltou para o Brasil. Eu era uma delas. Eu pensei assim duas vezes quando começou, falei, meu Deus, eu vou voltar, quero ficar perto da minha família, quero ficar perto dos meus, né? Mas aí eu tive que optar, porque meu filho está no último ano de escola. E, eu ponho a mochila na escola e não tinha dia para voltar, era assim mesmo. Então, assim, todo mundo, muita gente foi embora, né? Porque não conseguiu continuar aqui. É difícil isso. E eu vejo que muita gente ainda tem essa dificuldade. Então, assim, além desse choque cultural que todo mundo tem quando vai morar fora do país, nós temos esse problemão que a gente, meu Deus do céu, que não acaba nunca, né? Bota E, problemão nisso, né? nossa, e aqui nós estamos confinados, então, assim, cada vez a gente tem notícias e amanhã fecha os voos para o Brasil, ida e vinda estão cancelados. Então, assim, sabe, é complicado. Então, Dani, fala pra gente como, porque assim, eu sei que vocês, psicólogos, vocês, psicoterapeutas, psiquiatras, terapeutas, médicos, enfim, vocês estão enlouquecidos, né? Porque, assim, graças a Deus que na pandemia eu conheci umas 10 psicólogas. Eu Que ainda ótimo. eu Então, assim, quando eu vejo que eu falo assim, meu Deus do céu, que nem ontem eu postei aquele vídeo, tô calma, tô medicado, aquilo é minha cara. E aí, como é que a gente lidar com tanta mudança radical? Como que como é que a gente consegue lidar com tanta informação? Não, fácil não é para ninguém, né? Aqui na cidade que eu estou aqui em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, a gente também está em lockdown de novo. Então, eu acho que diferente de como essas pessoas estão vivendo, né? Como nós estamos vivendo, todos fomos afetados pela pandemia, todos estamos sofrendo de alguma forma por causa disso. E com certeza isso afeta nosso emocional. A gente viu, né, estatisticamente já tivemos várias notícias dizendo que o ano passado foi o ano em que as pessoas mais
buscaram ajuda para a saúde mental, principalmente, né? Viram a necessidade de ir ao psicólogo, de fazer terapia, de ser acompanhado. Então, foi para a gente realmente um ano assim diferente. Como profissional, posso dizer que foi diferente. As pessoas estavam muito mais abertas para fazer esse trabalho, né? Já acho que a gente já está um pouco calejado também, né, Fábio? Um ano quase de pandemia já se passou, né? Então, ao mesmo tempo que a gente já conseguiu se reorganizar, né? No começo se falava muito dessa questão de se adaptar à nova realidade, trabalhar de casa, se adaptar à rotina home office e o que fazer para passar ansiedade, essas coisas todas. Então, se falou muito disso e as pessoas, né, sobreviveram, mas ao mesmo tempo muito se perdeu também, né? Então, eu acho que hoje, assim, quando eu, né, nos meus atendimentos, o que eu mais percebo é essa questão da gente aceitar as condições que nós estamos vivendo, né? Eu até brinco com a metáfora de que estamos passando por uma tempestade, né? E assim, a gente, nessa tempestade, a gente precisa usar os recursos que nós temos e fazer o que é preciso para continuar, né, velejando. A gente não pode abandonar o barco, não pode se descabelar, não que não podemos, a gente, né, tem esse direito, com certeza, né, somos humanos, mas ao mesmo tempo tentar sempre respirar, tentar, sabe, não partir para o desespero, digamos. Não, E eu se sou. isso acontecer, buscar o apoio que, né, os profissionais estão aí para isso, para conseguir dar esse suporte, trazer essa calma, essa tranquilidade. Eu sou aquela que eu surto uns 3 dias, entende? Aí depois eu falo, pronto, chega, agora bola para frente, bora lá. Bola para frente. Bora lá. E acho que é isso. Não sentir é impossível. A gente Não tem sente, não tem como. Né? Cada vez que sai uma notícia diferente, ou cada vez que o lockdown se estende, né? E aí a gente fala, não, vai acabar na primeira semana de janeiro. Aí vai lá o presidente e fala, não, vai durar até o final do mês. Então, cada vez que isso acontece, a gente precisa, a gente sente, a gente, né, sofre com isso. Mas o segredo eu vejo que é a gente ter essa flexibilidade de aceitação e de se adaptar, né, aos novos contextos. Por isso que eu uso a metáfora do barquinho, que assim, você imagina, você está no oceano, alto mar, e tá sol, tá maravilhoso, de repente vem uma tempestade, o que você tem que fazer? Se adaptar à tempestade até que ela passe. E eu vejo que a pandemia é mais ou menos nesse sentido, a gente precisa ser resiliente e tentar se adaptar, né, até que passe. A Sabrina está perguntando uma coisa interessante aqui. Quer falar ou posso Pode, ler? pode ir, eu não estou vendo aqui. Não? Ela falou assim: você acha que a religião ajuda nessa fase da pandemia? Como os psicólogos fazem essa integração? Muito boa pergunta, gostei. Sim, a religião, na verdade, a gente não está falando de religião, né? Na psicologia, a gente não trabalha a religião, a gente trabalha a espiritualidade, que são duas coisas muito diferentes, né? Religião é uma entidade religiosa, né? A igreja fulano de tal, né? É aquela crença, né? Específica, mas a espiritualidade é algo que é acreditar, né, que existe algo que transcende a realidade, o fato atual, né? Então, assim, desenvolver essa espiritualidade, essa crença de que existe algo que ultrapassa a nossa capacidade humana, que ultrapassa o nosso poder humano, é essencial para a gente conseguir manter a esperança de que as coisas vão melhorar. Porque numa posição difícil, né, o que eu vejo? A pandemia é algo que ultrapassa a nossa capacidade. Nós não podemos controlar, nós não temos poder sobre isso, de fazer algo para mudar. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que aceitar, né, porque é algo fora do nosso controle,
a gente aceita, a gente se flexibiliza para se adaptar, mas a gente também precisa desenvolver e cultivar a esperança. E essa esperança é cultivada através também da espiritualidade, de que coisas estão, né, que existem coisas muito maiores, que existem propósitos muito maiores para além disso, desse momento de sofrimento que a gente está vivendo. Né? Então, a espiritualidade realmente é algo que é importante para o nosso desenvolvimento, né? Tanto que a OMS, que é a entidade, né, de saúde do mundo, coloca como sendo os 3 pilares que sustentam, né, a nossa saúde: a saúde física, mental e espiritual. Então, desenvolver essa espiritualidade é essencial também para superar esses momentos de dificuldades, de sofrimento. E aí a gente pode ampliar para tudo na vida, né? Não só para a pandemia, né? Mas num caso de doença, num caso de extrema dificuldade, qualquer situação, a gente pode usar a espiritualidade a nosso favor. Dani, e como que a pessoa que assim, a pessoa quando sai do seu país, né? Ela tem muita assim dificuldade na carreira, né? Que isso é uma das coisas que mais impacta quando quando você muda de país, que você não vai com o trabalho, né? Assim, às vezes o marido vai, né, a trabalho, a esposa não, e a esposa não consegue se integrar na carreira dela, no mercado de trabalho, né? Como que lidar? Porque assim, eu vejo que isso traz uma frustração tão grande, né? E aí muitas mulheres, muitos maridos, enfim, eles acabam se reciclando e tendo outras atividades para poderem se manter, né? E quando não consegue, voltam para o seu país de origem. Como que a gente consegue lidar com essa situação? Que eu acho que essa é uma das situações mais agravantes quando a gente imigra para outro país. Falando assim, da situação específica das mulheres, né, que eu acho que tem um diferencial, né, as mulheres que acompanham os maridos para imigrar ou fazem até o plano de imigração, mas não tem como continuar na carreira. Acho que o caso da expatriação, né, que é realmente a acompanhante, né, do marido, acho que é um caso um pouco mais específico e tem essas questões muito mais fortes. O que a gente vê? Estudando, né, sobre isso, o que eu percebi é que essas mulheres elas precisam realmente tomar posse da mudança, sabe? Não com o sentimento, não cultivar aquele sentimento de que seu marido está indo e você vai atrás. A mudança, né, de vida, de país, ela é para todos que estão ali, para toda a família. E Né? muitas Ela vai sofrem com isso, porque muitas não aceitam essa mudança e tem a adaptação fica muito mais difícil. Eu vejo porque tem muitas amigas minhas que hoje, né, nós temos contatos, eu vejo que a adaptação foi muito difícil, porque algumas não aceitaram e não conseguem conviver com essa realidade, né? Sim, porque vamos pensar nessa situação da expatriação, principalmente, né? O marido ele já vai com o emprego, ele já tem uma rede de contatos, né? E a mulher, ela tem tudo no Brasil, né? A esposa, ela fica com tudo no Brasil. E abrir mão disso, né? Apesar dela escolher acompanhar, de não, vou ir por causa da minha família, né? Vou levar a minha família, apesar disso, ainda vai faltar alguma coisa para ela, né? No sentido subjetivo mesmo. Sim. Porque essa mulher, ela não quis deixar o trabalho. Ela teve que deixar o trabalho, sabe? Por algo diferente, por algo maior para a família e tal, mas é uma perda, né? Então, o que é vivenciado ali é um luto de fato, né? Ela perdeu a carreira profissional, é esse sentimento que fica, sabe? Então, juntando todo aquele processo de adaptação cultural, de mudança, com essa perda,
né, é algo que realmente é muito difícil de vivenciar e de passar. E pode durar muitos meses, não é algo assim rápido. Né? Então, o que chega para mim no consultório é isso, sabe? É esse processo de luto. E por isso que eu falo que a melhor forma de lidar com esse processo de luto é aceitando a escolha dessa mulher de ter mudado de país para acompanhar o marido e fazendo dessa mudança a sua nova história de vida, né? Ela realmente abraçar essa mudança como dela, Como né? E dela, né? não, ela não foi, apesar do sentimento de parecer que ela foi obrigada a deixar, trazer essa autorresponsabilidade e buscar daí formas de se encontrar no meio desse caminho, sabe? Então, é realmente tomando para si essa mudança e aí fazendo os outros passos de se tentar se inserir no mercado de trabalho, que é sendo muito proativa. Então, o que a gente vê, né? As mulheres que têm sucesso, que conseguem recomeçar a vida depois que fazem essa mudança de expatriação com o marido, elas têm que ser muito empreendedoras, sabe? Elas começam a criar, Surgiu né? várias, né? Surgiu várias. Elas começam a criar um novo jeito de trabalhar, né? Elas veem que o tempo que elas estão ali, né? Que agora elas estão desocupadas, sendo donas de casa, elas podem fazer talvez um trabalho que ela nunca fez, ela pode usar habilidades, né? Que ela não, que estavam esquecidas no Brasil, que não dava tempo, ou ela pode começar um curso novo, ou ela pode entrar na faculdade de novo. Então, assim, aí você se aposta dessa mudança, né? De fato, você começa a ver que tem outras oportunidades, que tem outras coisas que eu poderia fazer, sabe? E Exato. aí a gente vai conseguindo passar essa fase do luto. Mas é muito comum essa fase do luto, sabe? É realmente parte do processo, né? Porque é uma perda muito grande. A carreira profissional hoje para as mulheres também é muito importante. Né? É Eu uma mesma, se eu tivesse que deixar a psicologia, eu ia sofrer muito. Então é algo que tem que ser valorizado, tem que dar atenção, né? E buscar estratégias daí para essa mulher ela manter essa autoestima, esse alto valor e entrar para esse mercado de trabalho, né? Com o que ela tem para oferecer. E assim, e outra coisa que eu vejo muito são os brasileiros. Antes de eu falar isso, eu quero mandar um abraço aqui para a Físio Angélica, que ela vai fazer uma live comigo no dia 6, no dia 6 de fevereiro, num sábado, e vamos falar sobre o trabalho de cuidadora de idosos, que é muito, muito comum aqui em Portugal e é muito procurado. Tá? Então fiquem atentos que depois eu vou passar para vocês. E uma coisa assim que você também já deve ter visto muito, que é assim, em grupos, em Facebook, enfim, nesses grupos que tem muito brasileiro que fala assim, não, eu quero sair do Brasil, eu vou para Portugal, eu vou trabalhar em qualquer coisa. Eu vejo muita gente falando isso. Não, eu faço qualquer coisa. E é realmente, que quando você chega, você faz qualquer coisa. Só que não é bem assim, né? Você trabalha de 10 a 14 horas por dia, às vezes até mais, né? E aí eu vejo depois, um abraço, Angélica. Aí eu vejo depois que as pessoas se sentem frustradas, porque realmente não foi, porque assim, aquilo que ela não fazia no Brasil, ela faz aqui. Ela faz aqui, né? Então, assim, não que seja assim, que sejam profissões desqualificadas, não, não, porque aqui eles dão muito valor a todo tipo de profissão. Né? Então, você como morou aqui, você sabe disso. Aqui, assim, valorizam bastante qualquer tipo de profissão. Que nem no Brasil, não. No Brasil a gente tem essa diferenciação, né? Então, se no Brasil você não lavaria copos num bar, você aqui você faria. Você lava, você enxuga, você lava o chão, você guarda, você limpa a mesa, e é tudo. Não é igual desculpe, que no Brasil vamos dizer assim, ajudante geral. Aqui, independente do lugar que você vai trabalhar, você é um ajudante geral, porque você vai fazer de tudo. Então, assim, tem isso também, né?
Eu vejo bastante isso e eu vejo depois as pessoas falarem assim, poxa, não era aquilo que eu imaginava, não era, né? Como é que é? Você sabe disso que você morou aqui e deve ter vivenciado alguns fatos parecidos. Sim, não, posso falar de experiência própria também, porque eu também trabalhei em outras coisas aí em Portugal, né? Que não fui para atuar como psicóloga, até por uma questão dos diplomas. Eu fui para fazer uma Sim. pós-graduação e nesse período de pós-graduação eu me dispus a trabalhar em outras coisas. Então, sim, a maior parte dos brasileiros, né, que chegam no país tem um período. Na verdade, assim, ó, Fabi, acho que a gente pode começar do começo, né, do planejamento de imigração. Quanto é importante a gente fazer esse planejamento de imigração, Muito, né? muito, A muito mesmo. maioria do pessoal que está assistindo está no Brasil? O seu maior público é do Brasil, Fabi? Manda aqui, gente, onde que vocês estão? Se Da vocês onde estão em vocês estão Portugal, assistindo, gente? Tem o pessoal que está no Brasil e tem o pessoal que está aqui. A maioria que entrou aqui, eu acho que está meio a meio. Acho que tá estava meio meio a a meio. meio o pessoal que entrou. Então vamos falar do antes e do durante, né? Que aí A gente 2 minutinhos, agrada. senão o Instagram Então, vai corta. então o planejamento de imigração ele serve para isso, para a gente se preparar para essas fases, né? A terra da bota está aqui, legal. Eles estão em Itália, Itália. um beijo para vocês. Então, assim, o planejamento de imigração é essencial. Então, você tem que pensar no financeiro, na adaptação, onde você vai morar, o que você vai fazer, e pensar nesse período de adaptação, né? Que você vai precisar arrumar um emprego, revalidar diploma, arrumar a casa, botar as crianças na escola. E nesse período, você tem dinheiro para ficar sem trabalhar? Quanto tempo você acha que vai demorar? Uns 6 meses? Um ano? Para você se organizar. Então, assim, o planejamento começa aí. Se você tem dinheiro para ficar um ano sem trabalhar, perfeito. Não se preocupe em trabalhar em outras coisas. Em um ano você consegue mexer toda a documentação. Agora, Exato. pensando que a maior parte das pessoas vão para principalmente Portugal, por ter facilidade, documentação e tudo mais. Vão para lá sem ter toda a renda para ficar um tempão, né, vários meses sem trabalhar, aí é preciso pensar, então, quanto eu estou disponível para entrar nesse mercado de trabalho, né, que a gente culturalmente chama de subemprego. Não tem outra saída. Então, assim, como você vai se Gente, deu sustentar uma nesse período? travadinha aqui para mim. Fabi, eu acho que não está mais cortando em uma hora, não. Cortou, essa semana eu fui fazer uma live, ela cortou. Agora eu não sei se é para alguns, se outros não sei dizer. Bom, mas a gente está com 1 minutinho. Dani, olha, queria te agradecer todo mundo, tá? Eu vou fazer uma live sobre isso, contando a minha experiência, tá? Desde o início, desde quando eu me planejei para vir para cá. Eu vou contar isso numa live para vocês, tá? Aguardem. E assim, Dani, obrigada a todos que participaram, obrigada Brasil, obrigada Portugal, obrigada Itália, que estavam todos aí, obrigada a todos, e quem quiser procurar a Dani, eu vou deixar nos comentários, tá? Porque ela ajuda as pessoas que querem fugir. Não, fugir não, todo mundo fugir, ninguém está fugindo do Brasil. Mas assim, eu estou disponível para auxiliar a nossa comunidade de brasileiros pelo mundo. Então, quem tiver interesse, quem estiver precisando de um suporte, quem quiser se preparar para fazer essa mudança, né, fazer esse planejamento de imigração também, eu estou disponível. Podem falar comigo no meu Instagram. Fugir não, hein, gente? É imigrar. Imigrar não é fugir, gente. Vai ficar salva essa live, tá, gente? Para quem quiser assistir novamente. E olha, gente, obrigada. Tá chegando ao fim. Obrigada, Dani. Ainda bem que a gente conseguiu fazer essa live. Obrigada mesmo. Obrigada a todos que participaram. E semana que vem tem mais.
Tem bastante assunto aí legal pra gente. Um beijo a todos. Beijo, Dani. Pessoal, tchau.